Diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aleluia. Coloca a mão no teu coração, quero orar. Senhor Jesus, que a tua palavra encontre um solo fértil em nosso coração. Eu desejo que nós, meu Pai, não tenhamos sentimentos que façam que a tua palavra não ganhe solo em nós. Toda a distração, todo o sono, todo o receio, todo o medo, todo o sentimento contrário, nós não aceitamos no nosso meio. E pelo poder do teu Filho Jesus, nós expulsamos no nosso meio todo espírito de contradição, para que a tua palavra seja harmonizada em nossa vida e entre e crie raízes e gere frutos. Em nome de Jesus, toda a igreja diz amém. Senta, irmão, podes sentar. Já agora, ao sentar, cumprimenta a pessoa que tu não cumprimentaste ainda, diz: estamos felizes de estar contigo hoje na casa do Senhor, amém? Deus te abençoe, seja bem-vindo. E nós vamos passar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nesses 10 versículos que nós lemos, nós temos muita coisa. Eu vou focar um pouco mais nos 3 primeiros, mas eu vou tratar dos 10, amém? Nós temos falado sobre, na última semana, o tema que nós abordamos foi uma sabedoria que vem de Deus, em oposição a uma sabedoria que vem do diabo. E nós falamos que a sabedoria que vem do diabo é uma sabedoria baseada na inveja, no desejo do que não é nosso, na insatisfação, na contenda. E essa sabedoria, na verdade, não é sábia, na verdade é uma tolice, não é? E nós vimos que a sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria que traz paz, que traz alegria, que traz felicidade. E o capítulo 3 acaba com a palavra paz. O capítulo 3 diz que, o verso 18, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E vejam que logo de seguida, Tiago começa o capítulo 4 a dizer assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Então ele muda do tema da paz para o tema da guerra. Na verdade, Tiago não está a mudar o tema, ele está a tratar do mesmo tema. Porque eu não sei se vocês sabem, quando Tiago escreveu esta carta, ele não escreveu: agora eu vou escrever o capítulo 4, e meteu lá o número 4 e continuou. Não. O número do capítulo, o número do versículo, somos nós que colocamos. São os tradutores, são os copistas que colocaram. Quando a palavra de Deus foi escrita, ela não tinha capítulos e versículos. Então, a ideia continua. Amém? Diz comigo, a ideia continua. Por que a ideia continua? Porque ele está a tratar de como é que nós não conseguimos muitas vezes viver nessa paz que nós queremos promover e queremos andar.
Então ele diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e não têm, matam e sentem inveja, mas não podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Não precisas dizer em voz alta, mas eu vou-te perguntar aqui para tu refletires. Qual foi a última vez que tu estiveste em contenda com alguém? Pode ter sido algo distante, já aconteceu há muitos dias, ou há muitos anos, ou há muitas semanas. Mas se eu der o microfone aqui, pode ter sido também algo recente. Se eu te disser para tu dizeres aqui diante da igreja o que é que aconteceu, é provável, é muito provável que tu comeces uma história do tipo: olha, eu estava no meu canto, eu estava a ser maravilhoso, incrível, e de repente veio a minha mulher, os homens vão dizer, de repente veio o meu patrão, o funcionário vai dizer, de repente veio o meu filho, o pai e a mãe vão dizer, de repente veio um familiar meu, de repente veio um irmão da igreja e tirou-me do sério. Eu estava muito bem, mas alguém veio e teve que me incomodar, teve que me tirar do sério. Não é? Se nós pensarmos bem, irmãos, nós somos mestres em criar, às vezes, narrativas que justificam uma coisa que para nós é mais cômodo acreditar. Que é o seguinte: a raiz da minha contenda, a raiz das minhas guerras, a raiz dos conflitos nos quais eu vivo, é sempre algo fora de mim, é sempre algo externo. Eu estava bem e alguém veio me tirar do meu estado de alegria, de felicidade, de paz. Eu estava ótimo e alguém me incomodou, alguém pisou no meu pé, alguém pisou nos meus calos, alguém tirou um direito meu, alguém me humilhou, alguém me tratou mal. Eu estava bem, ou seja, nós estamos sempre num bom estado e é sempre o mundo que nos estimula a entrarmos em contenda. Mas hoje, nessa leitura, nós somos chamados a encarar a verdade. Diz ao teu irmão: nós somos chamados a encarar a verdade, irmão. Qual é a verdade? Não há dois crentes, irmãos, que quando andam ambos com o Espírito de Deus, consigam viver em guerras e contendas. Sempre que há guerras e contendas, significa que algum dos dois que está em guerra e contenda não está a andar completamente debaixo do domínio do Espírito de Deus. Deixa-me dizer-te o que é guerra e contenda. Guerra e contenda não é quando tu tens uma discordância com alguém. Não é quando tu e o teu marido têm uma dificuldade em decidir algo e vocês precisam entrar em uma conversa sincera, dura, difícil, para chegarem a um consenso. Isso não é guerra, isso não é contenda. Na verdade, a Bíblia nos chama a sermos honestos uns com os outros. Guerra e contenda têm a ver com uma postura de batalha que nós nos colocamos. Alguém aqui sabe de uma guerra que durou apenas um dia? Alguém sabe de uma guerra que durou apenas uma hora? Uma manhã, uma tarde? Não existe, pois não? Guerras duram de forma continuada. Então é uma postura que eu tenho, é uma preparação que eu tenho para estar em um estado de guerra. Então a primeira coisa que temos que entender é que essas guerras e essas brigas e essas contendas que Tiago refere aqui no verso 1 não são coisas esporádicas que nós somos obrigados a resolver, mas é nos colocarmos num contexto, numa continuidade de conflito constante que não conseguimos parar. E então nós precisamos encarar a verdade. Nós temos um padrão para nos
exumarmos, para nos escusarmos da responsabilidade. E a Bíblia é cheia desses exemplos. O primeiro exemplo que eu te quero dar, irmão, é o exemplo de Adão e Eva. Eu gosto muito desse exemplo. Quando Adão e Eva caem e Deus vai ao jardim, vai perguntar a Adão o que é que aconteceu, ele vai ter com o cabeça da relação, Adão, e pergunta o que é que aconteceu. Adão diz assim: Senhor, foi a mulher que tu me deste como companheira que me deu o fruto da árvore para eu comer. Adão olha e diz: Deus, não fui eu, foi Eva. A origem do meu erro está fora, está em alguém que me fez errar. E aí Deus olha para Eva e Eva diz: não fui eu, Deus, foi a serpente que me fez errar. Na verdade, Adão não assume a sua culpa, joga para Eva, Eva não assume a sua culpa, joga para a serpente. E a Eva diz: a serpente me enganou e eu comi. Cada um aponta para o seguinte na fila: ninguém ali disse fui eu, ninguém assumiu a sua responsabilidade. Mas não temos só essa história, temos Arão. Quando Deus está a entregar a lei a Moisés em cima do Monte Sinai, o povo impaciente decide pegar no ouro todo que trouxe do Egito e fundir e derreter e fazer um bezerro de ouro para adorar. Enquanto Deus está a revelar a lei a Moisés em cima do Monte Sinai, o povo está cá embaixo do monte a fazer um ídolo, a fazer algo para eles idolatrarem. E aí, quando Moisés desce, ele fala com Arão e pergunta o que é que está a acontecer, e a resposta de Arão, sabem qual é, irmãos? Arão diz assim: eu lancei o ouro no fogo e saiu este bezerro. Arão, vejam irmãos, Arão fundiu o bezerro com as próprias mãos. Fundir um bezerro a partir de ouro derretido não é algo fácil. Não é algo que a gente faz assim do nada. Tipo assim, o bezerro de ouro não aparece do ouro que está derretido, ele não surge do nada. Ele teve que ser preparado, trabalhado, feito, teve que haver intencionalidade. E Arão simplesmente disse: eu lancei o ouro no fogo e de repente saiu um bezerro. De repente do nada. Mas na versão dele, o ídolo saltou do fogo sozinho. Ou seja, Arão também não assumiu a sua culpa. Porque Arão era o sacerdote, ele era responsável por cuidar da adoração ao Deus vivo. E a responsabilidade de adorar era dele, ele conduzia o povo na adoração e de repente ele faz um bezerro, um ídolo para o povo adorar. Saul, quando fugia de Deus, quis colocar algo para a sua glória, não é? E em 1 Samuel, ele diz assim: olha, o povo poupou o melhor das ovelhas para oferecer ao Senhor. E depois ele diz: eu tive medo do povo e atendi à sua voz. O rei, que tinha autoridade e tinha poder, fez algo errado aos olhos do Senhor porque quis, mas quando confrontado com a verdade, ele diz: eu tive receio, eu tive medo e eu ouvi a voz do povo. Colocou a culpa no povo. Nós temos a parábola dos convidados para o banquete. Eu vou até te convidar a tu abrires comigo, irmão, que assim é mais fácil. Vamos lá, Lucas, capítulo 14, amém? Lucas, capítulo 14. E essa parábola ela é muito interessante, eu não sei se tu conheces, e vai ser a partir do verso 15, amém? Uma parábola muito bonita que fala sobre o reino de Deus. Lucas capítulo 14, verso 15, nós vamos ler, diz o seguinte: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus diz: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu, e Jesus vai dar a parábola agora, irmãos. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos.
À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Esta parábola é uma ideia sobre o reino de Deus que prepara para nós um banquete. O banquete é a salvação. Mas alguns de nós vão olhar para o convite ao banquete e vão dizer: não, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muitas obrigações, eu tenho muitas atividades, eu tenho muita vida para viver, e vamos rejeitar o convite. Mas Deus não tem a sua mesa vazia. Diz ao teu irmão: Deus não deixa a sua mesa vazia. Ele vai atrás dos coxos, dos aleijados, daqueles que nada têm e que sabem que precisam de um convite para ir à mesa. E vejam, os convidados iniciais sempre terceirizaram a sua culpa para uma circunstância. Nós podemos lançar a culpa em cima de uma pessoa, mas nós também podemos lançar a culpa em cima de uma circunstância. As circunstâncias também servem para nós podermos manter-nos longe da transformação. É o desejo do mundo, é o desejo pelo negócio, pela vida, pelo campo, pelos prazeres, que toma o lugar do chamado à mesa da salvação. O servo da parábola dos talentos, quando o Senhor volta, não é? E ele não multiplicou os talentos que o Senhor lhe deu, ele diz assim ao Senhor: eu sabia que tu és homem duro e eu tive medo e escondi o teu talento. Ou seja, em vez de assumir a sua falta de ação, ele culpa o caráter do seu Senhor. Ele fica passivo e a passividade se disfarça de queixa. Vejam, irmãos, todos os exemplos que eu dei agora mostram-nos uma coisa: nas nossas contendas, nas nossas guerras, naquilo que são os nossos conflitos, nós temos tendência natural, todos nós, de atribuir sempre a culpa do nosso coração de contenda a algo externo, a algo que vem de fora. Nós dizemos: a raiz disto não sou eu, é sempre alguém, é sempre alguma coisa, é sempre alguma circunstância. A pessoa até pode ter culpa, mas quando somos mexidos, nós não queremos assumir. Mas eu quero dizer uma coisa: diz assim ao teu irmão: em todas as contendas onde tu estás envolvido, existe um denominador comum. Agora olhem para mim: o denominador comum de todas as contendas onde eu estou, sou eu. Sou eu. Eu estou no meio de todas as contendas onde eu me envolvo. Eu sou o denominador comum. E o que Tiago nos leva a fazer hoje, irmãos, é reconhecer isso. É dizer: espera aí, eu estou no meio disso. Na verdade, eu tenho que parar de atribuir essa responsabilidade aos estímulos externos e tenho que olhar para Deus e dizer: Senhor, eu estou no meio disso tudo, eu preciso de reconhecer e eu preciso de olhar para dentro. Esse é o convite de hoje, para nós olharmos para dentro de nós.
E entendemos que muita coisa nasce aqui e não lá fora. Alguma raiz nasce fora do solo, irmãos? Vocês já andaram aí e viram uma árvore que tem a raiz cá fora? Todas as raízes estão dentro, certo? Estão no interior. Então nem faz sentido eu dizer que a raiz da minha contenda está fora, não faz sentido. A raiz é sempre interior, é sempre dentro. Tiago diz, quando estamos em guerras, em contendas, de onde vem isso tudo? Lá no verso 1 do capítulo 4, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Eu nesse copo tinha o quê? Café, certo? Se eu estou aqui com um copo cheio a tomar café e de repente vem alguém e bate contra mim, esse copo vai se mexer e vai cair. O que é que vai virar no chão? Vai ser chá? Vai ser água? Vai ser Coca-Cola? Não, pois não. O que é que vai cair do copo de café? Café. Parece que eu estou a simplificar muito. Mas vejam, estamos a entender o seguinte, nada que é a nossa reação que vem cá para fora já não existe dentro de nós. E às vezes nós dizemos assim, não, eu não sou assim, eu só reagi desta forma porque alguém me obrigou a reagir assim. Não, espera aí, irmão. Tiago está a dizer, se nós reagimos assim é porque já existe dentro de nós essa raiz. Às vezes nós reagimos mal, dizemos coisas no calor do momento, é verdade, e precisamos reconhecer que aquela reação já estava dentro de nós. E é bom sabermos isso, porque é uma oportunidade que Deus nos dá de olharmos para dentro e dizermos, parou! Eu estou a reconhecer que dentro de mim há coisas que não estão bem. E eu preciso olhar para dentro e eu preciso reconhecer que quando um copo é mexido, não vai sair dele algo que ele não tenha. Vai sair algo que ele está cheio. Mateus 5, Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Nós reagimos da forma que nós nos temos preenchido. Nós respondemos de acordo com aquilo que há dentro de nós. E aí Tiago vai dizer, o que é que há então dentro de nós? Dentro de nós existem prazeres. O que é que são prazeres, irmãos? Os prazeres, o termo usado aqui é o grego hedonon. É a mesma palavra que vai gerar o hedonismo. Para quem não sabe, hedonismo é aquela filosofia de vida que nós vivemos pelos prazeres. Tudo aquilo que nos dá prazer é aquilo que devemos buscar viver. O objetivo da vida é sentir prazer. Então, se eu estou em sofrimento, eu devo virar as costas ao que me está a fazer sofrer e devo buscar o prazer constante. Mas isso não é cristianismo. Porque se fosse cristianismo, Jesus, no momento da sua dor, teria descido da cruz, teria virado as costas e teria ido fazer outra coisa mais fixe, mas ele não fez. Ele suportou o sofrimento. Ele nos chama a tomar a cruz, a suportar o sofrimento. Ele nos chama a viver uma vida que sofre, que dói, uma vida de dor, de luta, de dificuldade, mas uma vida de fidelidade. O prazer nos faz fugir do sofrimento, porque nós achamos que o sofrimento é algo mau, mas muitas vezes o sofrimento é uma ferramenta de Deus para nos moldar, para nos transformar em alguém mais parecido com Jesus. Então a origem está no desejo mal controlado. Diz assim ao teu irmão, o desejo mal governado gera insatisfação. Eu vou te explicar o que é que significa isso. Nem todo desejo é mau. Há desejos bons. Todos nós desejamos ser amados. Amém? Eu desejo ser amado. Todos nós desejamos ser respeitados. Eu desejo ser respeitado. É algo que eu desejo, amado, respeitado. Eu também desejo
de vez em quando chegar em casa e ter um jantar maravilhoso à minha espera, a fumegar quentinho, que coisa boa, maravilhosa. Eu desejo às vezes chegar em casa e ter tudo perfeito, maravilhoso. São desejos. Se eu for amado, eu vou ficar extremamente feliz. Se eu for respeitado, eu ficarei extremamente feliz. Se eu um dia chegar a casa e tiver um jantar maravilhoso à minha espera, uma coisa fora do comum, eu ficarei extremamente feliz e grato à minha esposa por isso. Mas há um problema quando esse desejo se torna uma exigência. Quando eu transformo algo desejável e bom em algo que tem que acontecer. E quando algo tem que acontecer, eu já não vou mais me sentir feliz quando aquilo acontecer, eu vou sentir que aquilo é a obrigação, é o mínimo que tem que se fazer. Então, quando eu chego a casa e não há aquele jantar maravilhoso, perfeito à minha espera, o que é que eu vou pensar? Não. A minha mulher está a falhar comigo, ela não está a ser a esposa que eu quero, ela não está a me respeitar, ela não me está a amar. Por quê? Porque meu desejo se tornou a minha exigência. E quando eu passo a exigir as coisas do outro, se ele não cumprir, eu vou ficar insatisfeito. E veja um ciclo. Quando eu exijo algo do outro, eu crio uma relação de dívida para com o outro. Então o outro passa a dever-me, porque é uma exigência, é uma dívida que ele tem para comigo. Então não é mais um pedido que eu tenho, passa a ser uma cobrança. Diz comigo, uma cobrança. E aí já não há espaço para o amor incondicional, já não há espaço para o serviço, já não há espaço para a espontaneidade, passa a ser tudo algo mecânico, de exigência, pesado. E quantas vezes no nosso casamento nós tornamos algo que é desejável em algo que é exigido? Quantas vezes nós não olhamos para a dificuldade do nosso marido, da nossa esposa e achamos que ele tem que nos satisfazer de certa forma? Quantas vezes, irmão, a nossa exigência não olha o contexto. A nossa exigência não sabe ter misericórdia, não sabe olhar as dificuldades do próximo, ela simplesmente exige. Quer o outro esteja bem para cumprir, quer ele não esteja. A nossa exigência faz com que nós, se não formos atendidos, nós ficaremos insatisfeitos. Se for um desejo, não há uma dívida. E eu consigo receber as coisas com amor, consigo agradecer, consigo ficar alegre. Mas quando eu exijo, aquele exemplo que eu dei da refeição, passa a ser uma dívida que está paga, e não um dom, um presente que é recebido. Desejos dão espaço para agradáveis surpresas, mas exigências não se permitem a alegria da surpresa. Diz ao teu irmão, tu deves exigir menos e desejar mais. Por que é que eu digo isso? Porque o desejo mal governado, o prazer mal governado, entra em conflito dentro de mim quando ele passa a ser uma exigência. E quando eu acho que a minha exigência não está a ser cumprida, eu passo a viver de forma insatisfeita. E não há, eu vou dizer isto aqui para tu entenderes, não há nada mais perigoso no mundo do que um crente insatisfeito. Um crente insatisfeito é uma bomba relógio. Um crente insatisfeito, ele não vive mais para Cristo. Ele vive para as suas insatisfações. Cristo nos chama a uma coisa: no muito, no pouco, no trabalho bom e no trabalho mau, no salário alto e no salário baixo e no sem salário, na casa grande e no meio da rua, debaixo da ponte, numa igreja grande e numa igreja pequena, dentro da sala de casa, numa família com
muita alegria e numa família que está a passar pelo luto, na saúde e na doença terminal, em todos os sentidos e em todos os momentos, o crente deve andar satisfeito com a sua vida. Quando nós permitimos a insatisfação, nós damos lugar a que nós olhemos para Deus e pensemos assim: Deus, eu não estou do jeito que tu me prometeste. Eu já sou crente há 10 anos, há 20 anos, e eu continuo dessa forma. Como é que tu és Deus? Como é que pode ser? Será que eu não tenho dado o dízimo? Será que eu não tenho ido à igreja? Será que eu não tenho orado? Será que eu não tenho lido a Bíblia já várias vezes? Por que então é que eu tenho feito isso tudo? Eu estou a fazer a minha parte. E por que é que tu, Deus, não fazes a tua? Um coração insatisfeito fala isso para Deus. Mas um coração satisfeito diz: eu nem sequer merecia que o ar entrasse nos meus pulmões. Eu só estou vivo porque Deus permitiu. Eu só estou de pé porque Ele teve misericórdia para comigo. E eu hoje sou filho, sou chamado de filho, estou ao lado dEle, mas eu não me posso esquecer quem eu era e de onde eu vim e o que Ele fez comigo. Eu sou chamado a estar satisfeito em todos os momentos da minha vida. O conflito no casamento acontece porque eu não estou mais satisfeito com a pessoa que Deus colocou para andar comigo. Mas se eu entender que a satisfação não está nas pessoas, não está nas coisas, querido irmão, não está nas circunstâncias, está na presença de Jesus no teu coração. Não há circunstância onde tu não podes viver feliz. Eu digo-te isso, tu dizes: Rodrigo, é fácil falar, é difícil viver. É por isso que eu tenho que entregar a minha vida para Jesus e dizer: eu não consigo estar satisfeito, Jesus, com a minha vida atual. E Jesus diz: entrega, dá tudo o que tu tens, porque eu te consigo satisfazer, mas ninguém consegue. A mulher samaritana ia buscar água ao poço e Jesus diz: eu tenho a água da vida, quando tu beberes daquilo que eu tenho, não terás mais sede. Satisfação em Cristo. E a insatisfação, ela gera conflito em nós, e o conflito que há em nós vem para fora quando provocado e afeta e magoa e destrói os outros à nossa volta também. Muitos vivem como mendigos espirituais, porque não pedem a Deus. Sabem, às vezes nós temos conflitos e nós passamos 30, 40 horas a remoer sobre o conflito, a entrar em conflito, a discutir com alguém, e nós passamos 5 minutos em oração, 10 segundos em oração, 30 segundos em oração. Há um descompasso, irmão. Quando o conflito está dentro de nós, ele tem que ser resolvido com o dono do nosso coração, com o Senhor do nosso coração. Nós temos que chegar a Ele e dizer assim: Senhor, Tu és dono de mim, eu sou Teu, mas olha, aqui dentro tem coisas a chocar uma com a outra. Eu olhei para isto e eu fiquei insatisfeito com isso. Deus, me ajuda para que eu entenda que um coração que está debaixo da tua mão, que está completamente entregue ao teu senhorio, é um coração satisfeito, mas eu agora não me sinto satisfeito com a minha vida. Eu preciso que a tua mão venha sobre mim e que me torne satisfeito novamente, Jesus. Só que a nossa oração não é essa, irmãos. A nossa oração é chegar em Deus e dizer assim: Deus, o meu marido está-me a deixar insatisfeito. Deus, a minha mulher está-me a deixar insatisfeita. Deus, o meu trabalho está-me a deixar insatisfeito. Deus, a minha igreja está-me a deixar insatisfeito. Muda o meu trabalho, muda a minha igreja, muda o meu marido, muda a minha mulher. E Deus está-te a dizer: não, meu amigo, a insatisfação está dentro de ti, não está cá fora. Alguém pode dizer amém?
Será que tu trazes a Deus a mesma intensidade com que entras na discussão? Muita gente luta durante 1 hora e depois ora durante 30 segundos. Muitas vezes a nossa insatisfação nos leva a querer mudar as coisas através da nossa ação. Manipulamos o contexto para conseguir o que queremos. Mas antes disso tudo, nós precisamos levar o nosso desejo a Deus. E permitir que o desejo de Deus seja o melhor para nós. E dizer que Deus, eu não quero que as coisas que eu gosto, que eu quero, que eu desejo, se tornem exigências na minha vida. Eu só quero aceitar os teus planos, as coisas que tu queres para mim. Eu quero viver de gratidão, de alegria, de felicidade completa. E eu só posso viver assim quando tu me alcanças. Aleluia, irmãos. O verso 4 diz, gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Vejam, irmãos, o verso 4 e 5 trata de algo importante para nós, que é a nossa relação com Deus. Vejam, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas ele começa e diz, gente infiel. O que é infidelidade? Infidelidade é quando eu quebro uma aliança com Deus. Da mesma forma que um marido e uma esposa quebram a aliança através da infidelidade, através da traição, e isso tem o nome adultério, Deus trata a nossa relação com Ele como uma relação de noiva e noivo. Nós somos a noiva e Deus é o nosso noivo. Então, sempre que nós rejeitamos a Ele, nós estamos a ser infiéis, estamos a adulterar o nosso relacionamento com Deus. Deus é o nosso esposo, nós somos a sua esposa. Flertar com o mundo, enamorar-se pelo mundo, desejar o mundo, é olhar para Deus com infidelidade. Assim como um homem que é casado e que olha para outras mulheres com desejo, ele está a ser infiel. Da mesma forma, quando nós somos de Deus, mas desejamos o mundo, nós estamos a ser infiéis para com o próprio Deus. Por quê? Porque nós damos lugar aos desejos insaciáveis. É difícil acordarmos de manhã, irmãos, e dizermos assim, eu já tenho um amor que chegue. O depósito que move a alma de Deus é o seguinte, quanto mais despejas nos apetites, mais o apetite cresce. Os desejos que o mundo nos apresenta não nos satisfazem nunca. Nós não vamos viver satisfeitos. Podemos ter toda a amizade do mundo, nós nunca vamos nos sentir completamente completos com o outro. Podemos ter toda a intimidade sexual do mundo, nós nunca vamos estar satisfeitos. Podemos usar todo tipo de drogas do mundo, nunca vamos estar satisfeitos. Queremos sempre mais, porque o coração humano é um coração insaciável. Nós temos desejos insaciáveis, ou seja, nada que o mundo oferece vai ser suficiente para ti e para mim. Por isso é que é só em Deus que nós encontramos satisfação completa. A mulher do poço vinha buscar água constantemente ao poço, porque a água acaba e o corpo humano precisa da água. Mas em Cristo não é preciso vir a poço nenhum. Ele em nós nos satisfaz sempre. Mas há algo maravilhoso com Deus, que é o seguinte: Ele nos satisfaz e quanto mais dele nós temos, mais nós desejamos.
Mas não desejamos por falta como é no mundo. Nós desejamos porque já temos tanto que sabemos que é só com Ele que vamos estar completamente satisfeitos. Então a gente não vai buscar Deus porque nós sentimos falta de alguma coisa, nós continuamos a buscar Deus porque nós já o temos e nós queremos saber que é só com Ele que o nosso coração está completamente cheio, satisfeito, completo, e não pedimos e não exigimos nada. Então, irmão, a origem para as guerras, a origem para as discussões no casamento, a origem para as discussões dentro da família, com o teu patrão, no teu trabalho, é primariamente interior. São os teus desejos, são os meus desejos que se tornam exigências e que não podem ser saciados por outro ser humano. A tua mulher pode cozinhar a melhor comida do mundo, mas nunca vai ser completamente suficiente para ti, homem. Mulher, o teu marido pode ser o maior provedor do mundo, ele pode liderar a tua casa maravilhosamente bem, mas nunca será completamente suficiente para ti, mulher. Filho, o teu pai pode ser o pai mais incrível do mundo, mas em algum momento tu vais querer uma coisa que ele não te pode dar. Pai, o teu filho pode ter as melhores notas, pode ser extremamente bem educado, pode ser um exemplo de filho, mas em algum momento ele vai fazer algo que te vai entristecer e te vai fazer refletir. Ninguém nos dá satisfação completa. Ninguém. Só em Deus. E aí eu quero te chamar para o verso 6, irmão, para nós caminharmos para o fim. Mas, diz comigo, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Aleluia! Quem nos dá graça? Deus, aleluia! Ele nos dá, o Espírito de Deus nos dá cada vez mais graça. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O mais do Evangelho é a coisa mais incrível que nós podemos aceder. O mais é que no meio dessa insatisfação, no meio dessas guerras, no meio desse conflito, Deus tem um mais para nós. E esse mais é: eu sei das tuas lutas, eu sei das tuas guerras, eu sei dos teus conflitos, eu sei da tua contenda, eu sei que isso tudo vem da tua insatisfação, mas eu tenho graça maior do que a tua insatisfação, eu tenho graça maior do que o teu desejo desgovernado, eu tenho graça maior do que as tuas guerras, a minha graça cobre tudo isso pelo meu poder. Não há vazio, não há buraco, não há escuridão que seja forte o suficiente para te afastar da graça de Deus. Ele te alcança em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Eu não sei a guerra que tu tens vivido, mas a graça de Cristo é maior do que a tua guerra. Ela pode ser interior, ela pode ser com os outros, mas Cristo é o único que traz paz completa e verdadeira para o teu coração. Não há nenhuma outra solução, não há nenhum outro lugar, não há nenhuma outra resposta para as dúvidas que tu tens colocado todos os anos da tua vida, irmão e irmã. É só a graça de Cristo. Ela é maior do que tudo, para vencer. Mas a graça tem um endereço. Diz ao teu irmão: a graça tem um endereço. O coração dos humildes. A graça tem um lugar. A graça tem um endereço. É no coração dos humildes. Deus se opõe à soberba. Deus é contra a soberba. E ninguém quer estar contra Deus. Eu não quero estar contra Deus.
mas Deus está contra a nossa soberba. E sempre que permitimos que a soberba venha ao nosso coração, Deus se opõe a nós. Deus fica contra nós. O ódio de Deus, a ira de Deus se derrama contra nós. Por isso é que Jesus muito dificilmente se opunha aos pecadores. Os pecadores vinham e Jesus abraçava, Jesus comia com eles, Jesus sentava-se à mesa com esses pecadores para perdoá-los, para transformá-los. Mas sempre que aparecia um soberbo, Jesus chamava-o das piores coisas possíveis. Jesus se opunha sempre àquele que achava que estava com a razão e que ao mesmo tempo estava longe, mais longe de Deus do que o pecador que reconhecia o seu erro. A postura para termos acesso à graça que excede todo entendimento é um coração humilde diante de Deus, irmãos. Só assim nós podemos ter acesso à graça de Deus. Sabem porquê? Porque o orgulho exige a bênção de Deus por causa do mérito, por causa de algo que eu sou. Mas a graça e a humildade lida comigo com base em quem Ele é. O orgulho diz, eu faço, eu oro, eu dizimo, eu venho ao culto, eu oro, eu leio a Bíblia, eu sou o melhor. Mas a humildade diz, tu és bom, tu és maravilhoso, tu és bom, incrível, paciente, misericordioso. A humildade olha para Deus e vê em Deus as qualidades e coloca em Deus a sua confiança, mas o orgulho olha para si e olha através das suas ações uma forma de merecer Deus. Deus se opõe a isso e Deus nos chama à humildade. Como ser humilde? Primeiro, diz ao teu irmão, sujeita-te a Deus. O que é sujeitar-se a Deus? É entregar o trono a Deus, é entregar o senhorio a Deus. O maior pregador de sempre, Charles Spurgeon, diz o seguinte, ninguém é sem Senhor. O que ele quer dizer? Nenhum homem, nenhuma mulher vive uma vida em que é senhor de si próprio. Não existe. Tu podes até dizer, não, eu sou dono de mim próprio, eu sou autônomo, eu faço o que eu quero, eu ando por onde eu quero. Mentira! Tu tens um Senhor. Esse Senhor pode ser Satanás, pode ser o pecado, pode ser a destruição, ou esse Senhor pode ser Jesus Cristo. A resposta para a humildade é primeiro entregar a Jesus aquilo que era de Satanás, o domínio da tua vida, porque todos nós temos um Senhor sobre nós. E é bom que esse Senhor seja o próprio Deus. Então a primeira coisa é, sujeita-te a Deus, entrega a Deus a tua vida, tudo o que tu és. Segunda coisa, diz ao teu irmão, resiste ao diabo. Resiste ao diabo. Isso está tudo no verso 7, amém? Sujeita-te a Deus, a primeira coisa. Segunda, resiste ao diabo. O que é resistir, irmãos? É estar firme. É saber quando o diabo vem com esses desejos mal ordenados, com ofertas que nos afastam de Deus, nós temos que estar firmes na promessa de Deus. Quando o diabo vem, vem para Eva e diz, Deus não quer o vosso bem. Deus, na verdade, quer que vocês sejam escravos dele. Deus não quer que vocês conheçam as coisas. Na verdade, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser iguais a Deus. E ele não quer que vocês sejam iguais a eles. Vejam, o diabo sempre vem para distorcer a verdade de Deus, para que nós possamos quebrar os mandamentos do Senhor. Mas nós temos que resistir e dizer, não, eu sei qual é a verdade. Eu sei que a palavra de Deus já tem promessas para a minha vida. Quando o diabo veio tentar Jesus no deserto, tens fome, transforma essa pedra em pão e come. Não!
Manda-te aqui debaixo do templo e Deus vai enviar os seus anjos para te proteger. Não, porque eu estou firme, eu resisto às promessas de Deus para a minha vida. E eu sei que o diabo não vem ter comigo com verdade, ele vai sempre me levar à mentira. E ontem com os conectados, a gente aprendeu o seguinte: o diabo nos ensina uma mentira para nos fazer quebrar o mandamento de Deus, mas ele depois nos abandona nas consequências. Ele está do nosso lado para errar, Ele nos incentiva, Ele facilita, Ele abre as portas, Ele nos dá criatividade para pecar. Meu irmão, mas a partir do momento que tu cais no pecado, Ele desaparece e te deixa viver sozinho, destruído com as consequências do teu próprio pecado. Mas Jesus não, Jesus está lá do teu lado. Jesus te vê a cair, Jesus te vê a olhar para o pecado e a desejá-lo e a cometê-lo, mas Ele está lá e quando tu estás no teu momento de pior, Ele é o que te vai pegar pela mão e te levantar. O diabo vai ter contigo na tua alegria, na tua felicidade, quando estás de pé. O diabo, irmão, não se importa com quem já está caído, destruído, porque essa pessoa já é dele. Não te enganes, o diabo vai atrás de ti quando tu estás bem, quando o teu casamento está bom, quando a tua família está direitinha, quando estás a vir à igreja aos cultos, quando os teus filhos estão a caminhar na presença de Deus. O diabo vai atrás de ti aí, porque és tu que ele quer destruir. Mas no momento em que tu cais, só existe a graça de Deus para te levantar novamente, irmão. Então resiste ao diabo, entende que ele é mentiroso, ele não quer nada bom para ti. Diz não, diabo, não, Satanás. Então primeiro, sujeita-te a Deus. Segundo, resiste ao diabo. Terceiro, diz ao teu irmão, chega-te perto de Deus. Vejam, não é só dizer a Deus, Deus, a minha vida é tua, eu entrego a ti tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou. Não, é mais. É dar passos em direção aos pés do nosso amado. E olhar para os pés dele, beijar os seus pés, abraçá-lo, amá-lo e estar próximo dele. Por quê? Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Verso 8. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Eu não sei se há aqui alguém hoje indeciso. Sabes, olha, eu venho à igreja de vez em quando, eu ouço a palavra, eu até gosto, mas eu não estou pronto a me comprometer. Jesus te chama hoje e diz, para com isso, meu irmão. Quanto tempo mais vais aceitar essa conversa na tua vida? Não dá mais. Não dá mais para andar a meio, um pé em Deus e um pé no mundo, não dá mais. Não dá para ter dois senhores, não dá para servir a dois deuses, não dá para dizer que sou de Deus e viver no mundo, não dá. Hoje, se tu és indeciso, toma uma decisão, chega-te perto de Deus e limpa as tuas mãos e purifica o teu coração. E a passagem de hoje, ela acaba de uma forma sinistra, triste. Eu não quero que saiamos daqui tristes hoje, mas que saiamos de forma a refletir. Refletir o quê? Às vezes estamos com uma alegria baseada na falsidade. Às vezes estamos com uma alegria baseada no nosso conforto. E Deus diz, reconheçam a sua miséria. Por quê? Porque podemos ter tudo no mundo, mas se estamos longe de Deus, nós estamos miseráveis. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o vosso riso não é qualquer riso, é o riso falso, que o vosso riso falso, que não é baseado na alegria de Jesus, mas nas alegrias do mundo, se transforma em choro. Jesus diz uma vez que mais vale irmos a um enterro, a um funeral, do que a um casamento. Por quê? Porque no casamento nós conseguimos fingir que está tudo bem. A gente pode estar com o coração todo destruído,
Mas a gente vai num casamento, a gente esquece, a gente dança, a gente aproveita, a gente come, a gente bebe. E está tudo bem. Mas às vezes, no funeral, nós olhamos para dentro de nós e nós pensamos, Deus, o que é que significa a vida de verdade? Os meus dias um dia vão acabar. Como é que eu estou a viver? E essas oportunidades de pensar e refletir sobre nós são super valiosas. Vejam, Deus quer que tu vivas uma vida alegre. Amém? Diz ao teu irmão, Deus tem alegria para ti. Mas é alegria baseada em Cristo, no Espírito Santo. Deus não quer que tu vivas numa alegria falsa, baseada nas coisas bonitas, boas que o mundo tem para te dar. Porque eu sei, quando colocas a cabeça no travesseiro, essa alegria acaba. Mas se a alegria é de Jesus, ela vai até os teus sonhos, ela alcança o teu acordar, ela vai contigo, ela anda contigo em todos os momentos. E se no trânsito alguém te passar à frente, tu não vais te passar e mandá-lo para todo o lado possível. Tu vais conseguir perdoá-lo. E se alguém te fere, se alguém te magoa, tu consegues olhar para essa pessoa com carinho e consegues olhar e dizer, ui, eu já estive ali também. Eu também sou falho como essa pessoa. Quando o teu marido te fere, te diz coisas más, tu, esposa, consegues te submeter na mesma a ele, porque a tua satisfação não é dentro do casamento, é em Cristo. Quando a tua esposa, marido, não está a ser uma mulher sábia, tu consegues olhar para ela na mesma e amá-la e te entregar a tua vida por ela, porque a tua satisfação não está em ela fazer coisas por ti, mas está em Cristo. Então, um crente satisfeito em Cristo consegue lidar com as dores do mundo de outra forma. Então sujeita-te a Deus, resiste ao diabo, chega-te a Deus e limpa as tuas mãos, purifica o teu coração. E se for necessário, chora diante de Deus, lamenta diante de Deus. Reconcilia-te com Deus e com o teu próximo. Vai acertar as tuas contas, vai cancelar as tuas dívidas, vai atrás de quem tu feriste, quem tu fizeste mal e te reconcilia. Porque na cruz, Cristo cancelou as minhas dívidas. Quando alguém nos deve, nós temos um livro, não é? A gente diz, olha, aquele ali nos deve X, aquele nos deve Y, aquele nos deve Z. Nas mercearias de antigamente, não é? As mercearias de bairro faziam aquela conta mensal e a pessoa chegava lá, pegava o que ela precisava e ia para casa e depois ela tinha ali um caderninho onde ela tinha a dívida toda e ia acumulando. Alguns vão pagar, outros não, enfim, isso já é outra coisa. Mas nós tínhamos um pergaminho de quilómetros e quilómetros e quilómetros de dívida lá no céu. Meu irmão, a gente podia passar a vida toda e nunca íamos conseguir pagá-las. Mas a nossa relação com Deus não é baseada nessas dívidas, porque Cristo na cruz pagou por todas elas. E hoje eu sou um servo perdoado, mas um servo perdoado sabe perdoar, sabe se humilhar. Sabe que a nossa exaltação não vem de nós, vem de Deus. Diz ao teu irmão, o caminho para cima é por baixo. O caminho para a glorificação é através da entrega e da humilhação a Cristo. Então hoje Deus quer que as tuas guerras acabem. Amém, igreja? As tuas guerras vão acabar quando tu te humilhares ao Senhor. E eu quero te fazer essa pergunta, o que é que tu procuras? Quais são os teus desejos? Rodrigo, eu quero ser amado e eu não estou a ser. Rodrigo, eu quero ser respeitado e eu não estou a ser. Rodrigo, eu quero ser conhecido e eu não estou a ser. Rodrigo, eu quero ser saciado e eu não estou a ser. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu não te consigo dar isto.
esta igreja não te vai dar tudo isto. O teu irmão em Cristo não te vai entregar tudo isto. O teu marido e a tua esposa não te vão entregar isto. Eles vão te dar um pouco disto. Eles, quando estiverem bem, vão se esforçar para fazer isto. Mas eles não te vão satisfazer com isto. Está na hora de te chegares a Deus e só nele encontrar a satisfação completa e eterna. E se tu precisas disso, eu quero te convidar a ficar de pé hoje em nome de Jesus.